coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas e muitas tareas, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois deste dia. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino do céu? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins. Estas palavras foi Jesus a levar às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus rostos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado dele, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Paremos. Deus e Pai, soberano Criador, perdão pelos nossos pecados, te agradecemos pelos irmãos, te agradecemos por esta igreja, e se Deus te pedimos que tu possa nos capacitar para a igreja, para que a tua missão possa ser levada adiante. Obrigado por tudo, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, uma coisa a gente tem que admitir na nossa vida cristã: todos nós fomos chamados para um serviço, todos nós fomos chamados para desenvolver o reino de Deus. Nós não fomos chamados simplesmente digamos assim, para matar o tempo numa igreja, ou para você que é Cristo agora, eu estou numa boa e está tudo legal, está tudo bem. Esse texto, uma das coisas que me chama muito a atenção nele, primeiro, é o autor dele, Lucas. Lucas, ele não foi discípulo de Jesus Cristo. Não foi discípulo de Jesus Cristo. Mas, no entanto, ele tem um livro, aliás, ele tem 2 livros escritos aqui, que é o livro de Lucas, que leva o seu nome, e o livro de Atos dos Apóstolos. Então, foi um homem muito importante, que a princípio ele se preocupou. No livro de Atos, como nós vemos, ele é uma resposta. Escreveu o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. De Lucas. E esse tal Teófilo também era um homem interessado no conhecimento de saber quem era Jesus Cristo. Irmãos, você jamais vai ensinar aquilo que você não sabe, e você vai ensinar errado aquilo que você não sabe. Por quê? Porque você não sabe o que você quer ensinar. Você vai ensinar errado. Você precisa aprender primeiro para poder ensinar. Teófilo, esse camarada aqui, ele, vamos dizer assim, em minhas palavras, ele deve ter contratado o autor desta carta, deste livro, para fazer uma pesquisa a respeito de Jesus Cristo. O resultado dessa pesquisa foi o livro de Atos. No nosso livro histórico, nós temos o nosso Novo Testamento. E o resultado desse interesse, do conhecimento verdadeiro, do conhecimento genuíno, do conhecimento da verdade
Bíblia de fato, ela é esclarecedora. Ele coloca termo na sua pesquisa, ele coloca aqui, ó, até o dia, Jesus começou a fazer e a ensinar, quando Jesus Cristo veio, aí vocês vão ver lá no livro que ele escreveu, que fala sobre o nascimento, escapaviar as promessas, vai embora. Aí ele diz assim, até o dia que depois de haver dado um mandamento do intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado para as alturas. Então ele fez uma pesquisa muito completa da vida de Jesus Cristo. A importância de conhecer o autor da nossa fé, ela é importante, ela é muito importante. Quando você vai vender um produto, você precisa conhecer o produto. Se você não conhecer o produto, você pode até vender, mas você pode falar uma coisa que ele não faz, você pode esquecer uma coisa que ele faz. E de certa forma, quem conhece, vende melhor. E aqui nesse trecho, essas primeiras linhas, ele é tão completo que ele diz assim, e comendo com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele de mim o foste. Ou seja, o autor de Atos, ele fez uma pesquisa assim tão aprofundada que ele mostrou que Jesus Cristo comeu por ele ressuscitar. Jesus Cristo continuou falando das coisas do Pai, das promessas divinas, continuou lembrando, e as últimas instruções dele então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurar o reino de Israel? Respondeu, não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei ministro e testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O autor dessa carta, ele deixou expresso o pensamento de Jesus Cristo, muito importante para nós. Em primeiro lugar, nós temos que observar aquilo que é importante. No clube, eu acho que um sábado atrás, nós falamos sobre Marta e Maria. Marta e Maria. Jesus Cristo nunca falou em Marta e Maria que o trabalho doméstico era para ser deixado para lá, ou qualquer outro trabalho era para ser deixado, porque o trabalho de Deus era mais importante. O trabalho doméstico é o trabalho de Deus. Trabalhar é o trabalho de Deus. Viver é o trabalho de Deus. Viver dignamente, fazer as coisas direito é o trabalho de Deus. Mas ele disse que queria dizer que tem coisas, tem momentos que as coisas são mais importantes do que as outras. E nós temos que distinguir esses momentos. Por quê? Porque o tempo passa. E o tempo não volta. O tempo não volta. Às vezes nós perdemos a oportunidade de fazer o trabalho com maior excelência, porque nós queremos fazer coisas que não é, digamos assim, daquele momento. Não é daquele momento. E nós deixamos de fazer o trabalho com excelência porque nos preocupamos com outras coisas, e não o que era para fazer no momento. E ele parece que junta essas coisas da seguinte maneira. Quando eles perguntam, os que estavam reunidos com ele perguntou, Senhor, será este o tempo em que restaurar o reino de Israel? Nós sabemos que Israel passava por um aperto político, um aperto de guerra. Israel tinha sido dominada, saiu de um domínio, passou para outro domínio, né? Ele estava sendo dominado naquele momento pelo Império Romano, que era um império cruel, que cobrava impostos altos, que matava as pessoas, que reprimia tudo e qualquer reunião, de certa forma. Então, Israel, o povo vivia um momento econômico ruim, pessoas morriam de fome,
pessoas não tinham o que vestir, porque não tinha loja para roupa, nem tinha fábrica para fazer roupa. Então era um caos que o povo vivia, o povo de Israel vivia. Os filmes mostram aquelas coisas, aquilo ali, mas aquilo ali não entendi o que realmente aconteceu. Então as pessoas elas eram maltratadas pelo Império Romano, embora as historiadores digam que o Império Romano ele deixava o povo viver a sua vida, mas a gente sabe que não era muito bem deixar viver a sua vida. O povo tinha que pagar imposto, tinha que cobrar imposto para ele e para o Estado. Tinha soldados que até hoje cobram suborno, que a gente sabe, Jesus falou, os soldados que sejam que sejam conformados com seus soldos. Até hoje a gente vê isso no meio militar, e não é pouco. Isso em todas as esferas. Então, o povo vivia de uma forma bem cruel. Bem cruel. E o povo ansiava por um fardo mais leve. O povo ansiava para sair daquele sufoco. Uma das rejeições que o povo de Israel teve com Jesus, porque eles pensavam que Jesus vinha montar no cavalo com uma espada empunhada na bainha, uma espada na mão, que ele seria um líder militar que tiraria o povo de Israel daquela situação. João Batista, quando foi preso, ele mandou perguntar de Jesus: olha, pergunta lá para ele lá, se ele é mesmo aquele que vai ter que vir. Por quê? Porque João Batista, de certa forma, dentro do seu conhecimento, dentro daquilo que foi o Espírito revelou a ele sabia de muitas coisas, porque o profeta ele não é um homem comum. O profeta sabe das coisas. Você sabe um pouquinho de Jonas, igual a ele, porque ele sabia das coisas. Ele sabia das coisas. E João Batista também, da mesma forma. João Batista, quando mandou os seus discípulos e depois Jesus disse: olha, pergunta para ele. Jesus respondeu o seguinte: olha, diz para João que os cegos estão vendo, os coxos estão mirando, os demônios, as pessoas estão sendo livres dos demônios e milagres estão acontecendo. E foi dado para João Batista essa resposta. João Batista simplesmente se sentiu aliviado, importa que ele cresça e que eu diminua. Essa foi a atitude de João Batista. Quando nós vemos a comunidade de Corã, quando nós vemos todo aquele aspecto panorâmico judaico da época, você vai ver que os cristãos daquela época, aquelas pessoas mais, eles se separavam, procuravam viver de uma forma reclusa do mundo da época. E um exemplo disso é a comunidade de Corã, aonde provavelmente João Batista cresceu, porque provavelmente são só teorias, provavelmente seus pais morreram logo que ele nasceu, um tempo depois. Ele foi criado por terceiros, e provavelmente ele foi dessa comunidade, uma comunidade que praticava a filosofia, e que eles procuraram uma reclusão para que eles pudessem se separar. Mas quando nós olhamos para o texto e para a continuidade das coisas, nós vemos não uma, digamos assim, não uma separação, vou chamar aqui uma separação de corpo ou de mundo. Você vê uma separação de caráter, de atitudes, de pensamentos, mas não de relacionamentos. E o texto que ele vê aqui, ele diz aqui: não vos compete, a resposta de Jesus, não vos compete receber os oéios que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ele diz assim: mas o que interessa é isso. Recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, sereis meus testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso é o que importa. É pregar o
Evangelho. É pregar o Evangelho. É mostrar às pessoas que elas precisam reconhecer o seu estado de pecado. Conversando com uma pessoa, ela disse para mim: mas como que eu sou pecador? Como é que eu sou devedor diante de Deus? Eu expliquei para ela o seguinte: você está fazendo um produto. E esse produto, ele é manchado de alguma maneira durante o seu processo. No distrito, acontece muito isso nas fábricas que trabalham com aquelas máquinas de injetar. Trabalhei na Alpagares, e era o seguinte: o produto que caía dentro da máquina, ele tinha que ser um produto puro. O azul tinha que ser azul, o vermelho tinha que ser vermelho, o amarelo tinha que ser. Ele não podia ter manchas. As ondas que saíam com manchas, eles separavam, eles descartavam. E quando nós vemos a criação do homem, a gente pode dizer que o homem foi contaminado com o pecado. Um homem, e desse homem vem toda a humanidade. Toda a humanidade. Esse conceito ele é tão verdadeiro que durou muito tempo. Um conceito milenar bíblico. No Antigo Testamento, se o teu pai era ladrão, o filho dele também provavelmente seria ladrão e ficava com a fome, porque o pai dele era ladrão. Se a mãe dele tivesse sido, provavelmente a filha também, porque a mãe era. E assim havia toda uma mácula na questão moral, na questão comportamental. E esse conceito ele atravessou os séculos. Hoje nós não temos mais isso, graças a Deus. Não temos mais isso. Mas foi um conceito que permeou a sociedade antiga. De forma que nós somos pecadores por conta disso. Adão representava a raça humana naquele momento. Como representante da raça humana, todos nós pecadores. Nós não somos pecadores porque nós roubamos, matamos, fofocamos, não obedecemos aqui de direito, né? Na nossa família, é muito comum. Hoje a família, o homem, sem moral. Aí o homem que consegue manter a moral na sua casa. Porque hoje o mundo é 24 horas. Você vê televisão, 24 horas. 24 horas. A pregação do mal dizendo que a mulher tem que ser igual ao homem. Só aquece o pé igual ao homem. Quem manda sou eu e acabou. Deus conhece o coração, né? Acabou. Sim. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que eu ouvi uma pregação. Quando começou a televisão, não sei o ano, mas um dos programas favoritos da 1970 tinha gente, não sei quantos viram, mas o cara era um oficial da aeronáutica, um bobão, né? Você viu tinha gente? Quem se lembra daqui desse? Procurei assistir, procurei ver esses programas, procurei ver além da tela. Vocês vão ver só ao discipulado que Satanás tem feito ao longo das décadas na mente das pessoas. Vocês estão pensando que hoje começou agora? Não, agora não. Estava dizendo não sei para quem. Eu era menino, as mães pegavam no cabelo enorme, a mãe pegava as menininhas e colocava uma calcinha e vai brincar, meu filho. Aí quando é hoje o pessoal diz assim: estão sexualizando as crianças dessa vez que já pegou o olho. Mas em 1974 as mães já faziam isso por conta do cabelo. Aí a gente vai lá para o deserto, o pessoal se vestia para se proteger do calor. E aqui o calorzinho deles coloca uma calcinha, coloca um negocinho, aí deixa a menina brincar no calor. Mas a igreja ela está aqui para combater isso. Ela está aqui para combater isso. E o tempo que a gente esse pequeno texto que Lucas coloca aqui, ele diz aqui: mas esse mesmo problema descer sobre vós, porque eu serei minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, sabendo que eu fui da terra. E até foi Jesus a levar as alturas à vista dele.
estando reis com os olhos fitos, eis que dois varões, então que se puseram lá no meio e disseram: varão Deus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que veio de vós vai subir ao céu, virá agora como viste subir. Ou seja, o Jesus vai voltar. E nós vamos nos encontrar com Ele. Nós vamos nos encontrar com Ele. Nós vamos prestar conta com Ele. A obrigação de pregar o Evangelho não é da missão Paulo de Tarso, não é da missão Paulo Estigo, não é de missão nenhuma. Não é de missão nenhuma. É da igreja. Jesus Cristo deu essa responsabilidade à igreja. Não pense vocês que Jesus vai chegar no terra e vai chamar os irmãos Paulo de Tarso, que vai. Quantos missionários vão fazer isso? Porque ele não deu essa responsabilidade à missão nenhuma. Deus deu a responsabilidade à igreja. As missões nasceram por conta da irresponsabilidade das igrejas. A missão nasceu. A obrigação da missão. A obrigação da igreja. E a igreja é que seria a sementinha para levar o Evangelho. A igreja não é aquele local, apenas um local de encontro, mas ela é um local de planejamento. Planejamento missionário. É aqui que os cristãos vão aprender a pregar o Evangelho. É aqui que vai se colocar a sementinha, como nós vimos aqui no nosso editorial, a criança que nós fazemos aqui no clube bíblico. Vai vir para a escola dominical, a professora vai falar, o pastor vai falar aqui na frente, a criança vem ficar no banco ouvindo. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu aceitei Cristo, o Salvador da minha vida, um pouco antes de 7 anos. E eu sempre entendi, eu sempre procurei entender o que eu ouvia. Até hoje eu tenho dificuldade para conversar com pessoas que não têm uma língua. E muitas coisas que o texto que nós lemos no nosso editorial é verdadeiro. Pastor André disse assim: não pode ser uma loja nem porque ele é muito criança, mas pastor, não sei o que é. E esse foi pastor, tinha 8 anos, já estava chegando próximo dos 9. Mas eu compreendia muito bem o que eu queria da minha vida. Eu entendi muito bem que eu era pecador, que eu precisava aceitar Cristo como Salvador da minha vida. E eu precisava me batizar. O batismo não depende de onde, ele depende de mim somente. De mim somente. Depende de outra pessoa. E eu queria me batizar. O eunuco, porque estava com Jesus, eu me lembro do discípulo. Mas ele perguntou assim para o discípulo: olha, eu entendi o que tu falou. Está aí a água, eu entendi o que tu falou. O que é que impede para eu me batismo? Eu disse: nada, não batismo, não batizou, não foi embora. Foi para o canto e não continuou. A promessa é uma obrigação de todos, toda pessoa que, quando aceita Jesus Cristo, tem que fazer. Se for Jesus, ele reconheceu o batismo. E a igreja, ela precisa compreender os termos, que a coisa possa andar direito. Caso contrário, você pode, esse evangelho no qual a gente prega, no qual a gente fala, a gente pode estar simplesmente criando os nossos próprios conceitos a respeito dele. Né? E Jesus disse que ele voltaria. E para a gente terminar, o texto que a gente leu do nosso 1 João 5. Esse texto, sempre que eu leio esse texto, eu fico pensando assim: puxa, Deus, tu é tão claro nas tuas palavras, tu é tão claro. Sabe o que impede a gente de entender a Bíblia? É o pecado que está em nós. É o pecado que está em nós. Por quê? Porque eu quero entender pela minha ótica. Esse texto é um texto assim brilhante, é um texto. A 1 João ele é um texto assim, não tem nem que explicar dele. Ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que ele é
nascido. As pessoas pensam que crer é só aquele acreditar. Não acredito, não acredito em Deus. O crer de Deus não é esse. O crer de Deus não é esse. Até Satanás crê e treme. Não é isso. Você crê da forma como Satanás crê e treme. Mas está contando Deus, mas Deus. Não é assim. A palavra grega não é essa. E ele diz o seguinte: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Irmãos, não existe crente praticando o contrário. Não existe. Não existe. Jesus, ele nos chamou para uma missão. Para uma missão. Todos nós. Ele nos colocou nos locais onde nós temos que ficar. Eu não tenho um chamado específico, mas eu tenho um chamado geral. Eu preguei numa igreja uma vez e eu disse o seguinte: a tua família reflete Deus. A tua família não reflete Deus, você como homem, tem alguma coisa errada. E você? Não sei. Mas tem alguma coisa errada. Tem alguém errando lá. Porque às vezes você tenta fazer, mas você não acredita. E quando a gente fala de trabalho, às vezes você está lá, você tem uma hora de culto e alguém chega assim: olha, tu não pode pegar esse evangelho aqui. Você não acredita, mas você deitou. Na tua escola, tu vai lá, mesma coisa, olha. Aqui no horário da merenda, não queremos esse negócio aqui. A diretora não quer. Então você chega para dar um folheto para alguém e conversar sobre isso. Não foi por você. Não foi por você. Mas você está lá. Você está lá tentando, você está lá correndo atrás. Está lá correndo atrás. Você está fazendo o teu trabalho. E o crente é esse que está lá fazendo o trabalho dele. É claro que nós temos as nossas limitações. Mas para isso nós não somos apenas irmãos de Deus, nós não somos nós. Somos todos nós. A fraqueza de um outro está lá. A ausência de um outro está lá. Somos humanos. Temos as nossas. A nossa saúde frágil, a nossa saúde forte. A Bíblia, falando sobre essa questão de ajuda, ele diz assim: jovens, vocês são fortes, vocês têm força, mas os idosos têm conhecimento. O jovem é um músculo do idoso. É assim que se trabalha no mundo. O mundo, ele trata as pessoas com desdém. Ele é preconceituoso. Na igreja não. Na igreja você tem os servos pensantes, que são os anciões. Tem os jovens que executam porque têm força. Esse é o sistema bíblico de fazer. E esse sistema bíblico você não corre o risco, digamos assim, 5%, de mudar as coisas, de perder de vista o caminho. Por quê? Porque é o novo que está chegando, é o antigo que chega. Então, vai ser como o meu tataravô fazia, como o meu bisavô fazia, como o meu avô fazia, como o meu pai fazia, como eu estou fazendo agora, como você vai fazer no futuro. É claro que nós temos que levar em conta as estimagens anuais. Para isso, nós temos a Bíblia. A Bíblia, ela na nossa mão, carrega de fé e prática. E para terminar, quero ler do 10 em diante, assim: aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho
lugar para que as pessoas acreditem em Deus como Ele acredita, sem atitudes, sem ações. Sem ações. E quando falam com ações erradas, chamam Deus de mentiroso, chamam Deus de como é que está a atitude? Como é que estão as coisas? A Bíblia diz o seguinte, que todo quem quiser vir a mim, como é que é? Negue essas vezes, todos são conhecidos. Sabe qual é o principal problema? É eu mesmo. Eu sou o principal problema. Porque eu sou tão desobediente, tão desobediente que eu creio em Deus como o diabo crê. Sem atitude nenhuma fazendo a minha própria vontade. E a Bíblia diz: quem domina a si próprio não acredita da forma como a Bíblia pede que acredite. E a questão missionária, ela passa por isso. Em primeiro lugar, tenho que conhecer a Deus para que possa gerar pessoas como Deus. Eu tenho que agir como Deus ensinou, para que as pessoas vejam em mim o caráter de Deus. Caso contrário, como é que eu vou amar a Deus? Então são coisas que precisamos, à luz das Escrituras, nos auto-esclarecer e começar a praticar. Não podemos ser uma igreja apenas de 4 paredes. Nós temos que começar a nos sentar e saber onde a gente quer chegar. Programar as nossas próprias vidas, onde quer que nós estejamos, para que as pessoas vejam em nós pessoas, como se chamam homens e mulheres de Deus, que se preocupam com a vida do outro, não para fofocar, mas para salvar do mal, do caminho mal que elas estão. O mundo está cheio de mestre, estão ensinando errado, ensinando errado. E ensinar correto a Bíblia é um desafio, porque as pessoas às vezes acham que elas mandam nelas. Quando eu mando em mim, não é Deus que manda em mim. Quando eu me controlo, não é Deus que me controla. Então eu tenho que pensar nisso, que os irmãos possam guardar essa meditação nos nossos corações, que Deus possa nos abençoar e que possamos ser grandes evangelistas na presença de Deus. Obrigado. Estamos agora nessa divisão de graça.